Você acha que tem alguma chance de voltar ao padrão ouro para dar um poder de compra maior pro dinheiro? Então, os bancos, o padrão ouro eu não sei, porque o que acontece... Padrão Bitcoin? Então, o padrão ouro, a questão toda... Dificilmente vai ter um padrão de novo. Eu não sei. O governo não vai querer, normalmente, falar, eu vou me limitar novamente. Exato. Hoje eu tô podendo gastar do jeito que eu quiser, da forma que eu quiser. Então, porque depende do governo, né? O padrão ouro, especificamente, acho que é muito difícil, porque o padrão ouro, ele acabou numa situação que foi mais ou menos assim. Todos os países tinham reserva de ouro. Lá na época das grandes guerras, eles precisavam gastar mais. Os governos, porque tem um outro mecanismo no estudo, que é assim, o governo, ele tem duas formas de financiar. Ou ele aumenta imposto, que, por exemplo, se aumentar imposto hoje no Brasil, ninguém aguenta, todo mundo se rebela. Ou ele emite dívida, que ele fala, vou pegar dinheiro emprestado. Vai no mercado financeiro, você pode comprar tesouro direto, essas coisas, fala, preciso, sei lá, 100 mil reais, alguma coisa assim. Emite lá um título de 100 mil reais, vamos supor que ele fez isso lá em 94. Então ele pega, emite um título de 100 mil reais, cata o dinheiro das pessoas por esse título, promete pagar juros e tudo mais, só que ele vai falar assim, vou pagar só em 2021 essa dívida. O que acontece até lá? Chegou em 2021, o Banco Central foi imprimindo dinheiro, até ali desvalorizando a moeda, chegou em 2021, ele emite outro título de 100 mil reais. Cata 100 mil reais novo do mercado, paga o antigo e fica com essa nova dívida de 100 mil reais, só que é 100 mil reais denominado um dinheiro que foi desvalorizado. 100 mil nominal, né? 100 não mil nominal. 100 mil com poder de compra de 100 mil. E se você pegar, aí volta, né, para aquela questão das medidas de inflação. Se você pegar as medidas de inflação que a gente tem, o IPCA desde 94 fala que acho que só sobrou 14% do poder de compra da moeda. Efetivamente, essa dívida de 100 mil reais que ele tinha tá valendo 14 mil em poder de compra, comparado com o que ele tinha. Então, esse mecanismo de financiamento do governo foi o que... precipitou o acabamento, o término do padrão ouro, né? Que foi lá os governos precisavam gastar mais com guerra. Acho que o governo inglês foi o primeiro a fazer isso, não tem certeza dessa informação. E ele aboliu o padrão ouro, foi lá na época do Churchill. E para justamente o padrão ouro americano foi depois, né? Então ele aboliu o padrão ouro lá dentro, né? Tá. E depois, para poder financiar gasto dele, para poder emitir dívida e imprimir, desvalorizar, continuar fazendo isso tudo. Eu acho que, inclusive, nessa época já tinha um monte de banco central que era ligado diretamente com o governo, que podia bancar o governo, né? Imprimir. E o padrão ouro foi sendo modificado dali para frente de uma forma que eles convergiram depois das guerras numa ideia que era que ninguém mais ia precisar ter ouro. Só os Estados Unidos ia ter ouro e o dólar ia ficar ancorado no ouro, todo mundo ia se ancorar no dólar. A âncora da âncora seria. Exatamente. Sim. Só que o único detentor de ouro que tem a obrigação de ter ouro, que era os Estados Unidos, falou assim numa hora, quer saber? Eu vou mudar essa âncora aqui, não vai mais ser tanta correspondência, vou abaixar a correspondência, menos ouro para tanto dólar, para poder imprimir. Sim. Quem que vai fazer alguma coisa contra os Estados Unidos? Ninguém tem ouro. Os Estados Unidos controlam o preço do ouro no mundo inteiro. E é um padrão ouro meio que, vamos fazer um acordo, mas se eu quiser descumprir o acordo... Exatamente, porque centralizou. Mandar uma bomba aos Estados Unidos? Exato, porque centralizou. O ouro ficou na mão dos Estados Unidos, principalmente. E quem falava isso era aquele general, Charles de Gaulle, que era o privilégio exorbitante do dólar, né? Ele era o único que tinha ouro por trás. E essa é uma coisa que o Bitcoin resolve. Um problema, ele é descentralizado. A regra do sistema monetário do Bitcoin não tem essa possibilidade, porque você não consegue fazer isso. Todo mundo tem que aderir à regra nova. Não pode ser só agora um participante, né? Sim. E o que aconteceu no final dos contos foi que os Estados Unidos aboliu o padrão ouro. Quando ele falou que não ia mais ter essa correspondência, se não me engano, acho que teve mais alguns episódios, mas acho que a França falou, a gente tá indo aí pegar o nosso ouro, que todo mundo tinha colocado lá, pode deixar que a gente vai pegar. Aí o Nixon, acho que foi bem depois, foi em rede nacional, falou, acabou, não vai mais ter como ninguém pegar ouro aqui, acabou o padrão ouro. Foi em 73, se não me engano, uma coisa assim, ele realmente fala, agora, efetivamente, porque todo mundo fala que o término padrão ouro foi 70, 73, uma coisa assim. 71, eu acho. Uma coisa assim. Mas na verdade foi muito antes. Só ali foi só aquilo, apaga a luz, sabe? O padrão americano, 71. O inglês que nem se falou na época da guerra. Na verdade, não, o americano tinha acabado antes. Ele só falou assim, agora, o que todo mundo já sabia, agora está explicado literalmente. Ninguém pode nem vir querer sacar que a gente não vai dar ouro, mas sabe, acabou. Mas foi naquela hora que ele falou assim, sabe quando a guerra já aconteceu? Ele falou assim, estamos em guerra? Não, a gente já tá em guerra há 8 anos. Agora só estão declarado a guerra, mas já tava lá. Oficializou. Exatamente. Entendi, então,
Porque vai demorando, até eles falam, não posso também explicar ou tentar abolir rapidamente. É sempre uma guerra, uma história por trás. Sim. E aí você deságua nisso, mas tem muito antes daquilo, né? E aí, né, só para amarrar um pouco mais a coisa, é que o ideal mesmo para você medir a inflação não pode ser esses índices, né? Porque eles ficam atrelados a esse monte de coisa que a gente tava falando. Tem que ser o tanto de dinheiro que aumenta na economia por essas 3 vias, né? A expansão do crédito bancário, o que o Banco Central imprime e o que o governo faz aparecer também. Né? E quando você mede isso, tem várias medidas de acesso. O site do Banco Central Americano de St. Louis, ele tem 12 sedes, né? O Banco Central Americano de acesso, eles têm muito dado lá. Tem lá a expansão do suprimento de dinheiro dentro do Brasil, tem todos. Você vê que é sempre em crescimento. Né? Nunca cai. O Banco Central não tira dinheiro de circulação, porque ele tem esse arranjo com o governo depende dele desvalorizar o dinheiro, senão ele não consegue fazer mais nada, né? Trava o governo. Se o arranjo cair, trava o governo. Porque o governo precisa de dívida para gastar. As pessoas não vão aceitar aumentar mais imposto. Sim. E a dívida americana, por exemplo, é 23 trilhões de dólares. E o PIB americano é quanto? Não sei. Não é isso, não. Muito menos. Tá. Que eles falam aquela comparação de porcentagem de endividamento do PIB. Acho que no Brasil é 80% do PIB. Então ainda tem uma margem ainda sobrando de dinheiro verdadeiro. Dinheiro verdadeiro sim, entre aspas, o dinheiro relacionado à dívida. Tem um fôlego, né, pra tentar pagar a dívida. Isso, produz dinheiro, um pouquinho sobra ainda pra tentar pagar, né? Mas é que o PIB é o que todo mundo produz na economia, não é o que o governo produz, e a dívida é do governo. Então, assim, não adianta muito. Então, quando você mede por essas métricas, aquela questão do ovo lá, desde a criação do Plano Real, desde lá, se não me engano, a expansão da base monetária, porque a gente fala base monetária porque não é só o dinheiro de circulação, inclui também o depósito bancário, que é expandido daquela forma da reserva fracionária. Acho que foi aumentado em 500%. Então multiplicou por 6 a quantidade de dinheiro desde lá. É aquela coisa, né? Aumentou o volume de dinheiro, mas ninguém ficou mais rico. Exato, na verdade é o contrário. Ou quando você fica rico, na verdade, perdeu você o poder de compra. Tem um efeito muito conhecido na escola Austríaca que chama o efeito Cantillon, que é como você faz para ganhar dinheiro com a impressora de dinheiro, né? Ou você é dono dela, né? Que aí você sabe, porque assim, o dinheiro não vem de helicóptero, né? Que é não dá em árvore, né? O Banco Central não sai jogando dinheiro pela janela, né? Ele chega no mercado financeiro e fala assim, vocês aí, me vende R$1 bilhão em título público. Vende. Porque o que acontece é que vai sair dinheiro do Banco Central e para as mãos dos vendedores de título, e o título vem para o Banco Central. Essa troca, que eles chamam de venda, foi feita com o dinheiro que o Banco Central criou do nada. Sim. Né? Ele cria esse bolo de dinheiro e injeta. O que aconteceu? Os títulos olham para aquele bolo de dinheiro vindo pro lado deles e falam, nossa, a demanda está muito alta, o preço deles dispara. O cara que tinha o título naquela hora viu esse ativo dele, o título, valorizar muito. Por causa da impressora do Banco Central. Então, se você sabe que o Banco Central vai injetar dinheiro, o que você tem que fazer é se preparar, se entupir de título, que você sabe que vai valorizar muito, que vai vir a impressora, com a demanda da impressora pelos seus títulos, né? E aí esse dinheiro que veio para a mão de quem vendeu o título, por exemplo, vamos supor, pega alguma instituição financeira que fez isso, essa instituição financeira não vai sentar em cima do dinheiro, eles vão comprar outra coisa. Agora vem esse bolo de dinheiro e vai para ação, por exemplo, para terra, para construir prédio, coisa assim, minério, alguma coisa, vai ter o mesmo efeito. Vai desovar esse olha dinheiro. Aquele bolo de dinheiro vindo pro lado dele e fala, nossa, a demanda tá alta, o preço sobe. Sim. A não ser que seja coisa que você consegue aumentar a produção também, que aí o preço não sobe, né? Aumenta a demanda, aumenta a produção, ele equilibra. Mas como isso não acontece, as coisas são escassas, os preços vão subindo na economia até chegar, por exemplo, numa troca dessas, que o fornecedor vai pagar o salário da pessoa que trabalha para ele. Que é o injusto, porque ele é o último da cadeia. Exato. Ele já sofreu toda a inflação até chegar o dinheiro nele. Isso. Todos os preços começaram a subir, já se assentaram nos níveis mais altos e esse cara tá recebendo dinheiro agora. Então eles falam assim, a gente tem que injetar dinheiro na economia para ajudar as pessoas a consumirem mais. Não, quando chega na mão da pessoa que vai consumir, já aumentou todos os preços, consome menos, entendeu? Exato. Aí o cara de 1.000 ele ganha 1.100, mas na verdade ele consome 900. Isso. Porque ele já perdeu. Isso eles chamam de efeito Cantillon. Assim, você consegue ganhar dinheiro com ele, só que você tem que meio que prever que tá vindo recessão, o Banco Central vai imprimir dinheiro, deixa eu comprar um monte de título aqui. É assim que você faz. Então, no caso, quem recebe primeiro tem o melhor efeito. Sempre bebe água limpa, porque, por exemplo, imagina que entrou R$100, tem 100 garrafinhas. Sim. Se eu sou o primeiro, eu já compro as garrafinhas. Aí, na hora que você vê que todo mundo tá comprando garrafinha, você aumenta o preço da garrafinha. Lógico. Aí o segundo a receber o dinheiro já paga mais caro na garrafinha. Sim. Porque a garrafinha já teve um aumento. Então, mas essa questão do aumento de preço, ela acontece no decorrer do tempo.
Por exemplo... Das etapas dessa injeção de dinheiro, que levam tempo. Vamos supor, questão de alguns anos, tal e tudo. Não necessariamente. Isso que aconteceu na pandemia foi a maior injeção de dinheiro dentro do Brasil, dos Estados Unidos, da história. E as inflações estão batendo recorde por causa disso. Dos Estados Unidos eu lembro, eles estão descabelando com inflação de 6%. Sim, a gente tá com 10% Só que aqui. a inflação de 6% medida pelo índice, que é atualizado com coisa que quando sobe o preço sai do índice. Sim, então, assim, não é inflação real, né? Sim, inflação real, tanto que eles entucharam de dinheiro. Realmente, se eu começo a consumir o ovo aumenta demais e eu paro de consumir o ovo, ele sai da métrica. Isso, porque a métrica é só o que é mais consumido. E aí eu consumo... Não, por exemplo, ovo não, mas se a carne. Eu saio da carne é um absurdo. e entro no ovo. A carne tá cara, mas ela não tá mais sendo medida. Sim. Saudades uma picanha. E aí o que acontece? Aí vem... a coisa assim, é um buraco sem fundo. Porque o que acontece? Dentro dos Estados Unidos tem muito órgão de recomendação de dieta nutricional. E eles recomendam justamente os produtos que não são afetados pela inflação. Que são os produtos muito industrializados que você consegue aumentar a produção deles. Então, assim, a demanda aumenta, por exemplo, pela carne, é difícil de você produzir carne. Você precisa de mais terra, você não aumenta a produção e o preço cai. É difícil. Mas produtos industrializados você produz em massa. Você aumenta a produção deles. E são exatamente esses que não sofrem com a inflação que os órgãos do governo americano recomendam, geralmente. Aquela pirâmide alimentar que está na base, é tudo coisa que você consegue produzir em larguíssima escala. Grão, farinha, coisa desse tipo, né? Que é que eles sempre comentam isso, né? Fala assim, a gente às vezes vai seguir esses órgãos porque eles primam pela nossa vida. Às vezes não, eles primam, mas de uma forma meio não tão clara. Eu falo, tem que primar, mas ao mesmo tempo eu tenho que ter comida suficiente para todo mundo. Então eu não posso colocar isso aqui. É um equilíbrio difícil de atingir. Então eu coloco algo mais... Aí eu pergunto, o que você faz para se livrar desse sistema todo, né? Não existe outro arranjo monetário, não existia até a criação do Bitcoin. Que ele te permite uma alternativa a isso tudo.